Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Está chegando através das redes sociais. Eu quero te convidar também a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5. E eu quero ler apenas o versículo 6. O tema da mensagem: você tem sede de quê? Olha o que diz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus, eu quero te agradecer por tão rica oportunidade que o Senhor nos dá hoje. Na verdade, nós podemos cultuar nesta manhã e através dos louvores ser ministrados por Ti. Tantas palavras nós só podemos ouvir da Tua parte nesta manhã. E nós queremos clamar neste momento para que essa presença continue conosco. Meu Pai, damos liberdade ao Teu Espírito Santo neste momento para que Ele continue falando conosco. Que o Senhor possa usar desta oportunidade, meu Deus eterno, para nos alcançar. Porque na verdade estamos aqui, meu Deus eterno, porque estamos sedentos por ouvir a Tua voz. Então, meu Pai, que nada venha impedir este momento. Que toda oposição maligna caia por terra agora. Que toda distração caia por terra agora, que haja liberdade somente ao Teu Santo Espírito. Tenha liberdade desde já sobre o pregador, sobre a Tua igreja que estará ouvindo esta palavra, e que nós possamos sair daqui saciando a nossa sede. É tudo que nós pedimos, desde já te agradecemos. Você vai se assentar aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluias. Glória a Deus. Como eu disse, as pessoas têm andado sedentas. Eu fico pensando nas clínicas de psicologia, de psiquiatria, o quanto elas têm que lidar com esse tento das pessoas andarem sedentas por algo. E Jesus, nessa oportunidade, Ele está em Jerusalém, ou próximo de Jerusalém, não está Ele na cidade, estava Ele no monte. Esse é o chamado Sermão da Montanha. E quem estava nesta oportunidade junto aos pés da montanha, grande multidão se ajunta para ouvir. Porque Jesus, diferente dos fariseus e dos escribas que estavam dentro dos templos, se achando detentores da justiça, e muitas vezes suprimindo pessoas, desfazendo de pessoas e tornando ela mais sedenta ainda. Jesus, ele está no monte cercado por pessoas que estavam reclusas muitas vezes da sociedade. Pessoas que para os próprios judeus era tido como gentalhas, pobres. E você vai ver que no começo do sermão Jesus está falando isso. Bem-aventurados os pobres de espíritos. E nessa oportunidade ele está falando, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. O que para nós vai soar, e talvez para aquelas pessoas, vai soar como um sarcasmo da parte de Cristo. Como que eu posso ser bem-aventurado? Porque ser bem-aventurado é ser imensamente feliz. É uma pessoa que transcende a felicidade. Ela anda radiante pela rua porque ela é imensamente feliz. Jesus está falando, bem-aventurado, imensamente feliz é aqueles que têm sede. Não é contraditório para mim e para você? Porque como pode alguém que tem sede, alguém ter fome ser feliz? Você já viu o rosto de quem passa necessidades? Ele é feliz? Jesus está chamando a atenção daqueles homens que estão à volta, porque à volta dele não estavam só os necessitados. Estavam também os escribas, estavam também os fariseus que procuravam oportunidade contra ele o tempo todo. Então ele está dizendo, eles têm motivo para ser felizes hoje, assim como eu e você por estar nessa casa hoje, porque a justiça chegou. Ele está dizendo, eles serão fartos. Se você veio em busca de respostas nessa manhã, eis a palavra para mim e para você, você sairá farto.
Eu não sei qual que é a sua debilidade. Eu não sei qual é a sua sede. Eu não sei qual tem sido a tua oração, a tua busca nesses dias. Eu tenho tido alguns embates. Eu tenho tido algumas buscas que eu falo, Senhor. E eu chego a ser até repetitivo diante de Deus. Eu falei, Senhor, olha, não se irrite comigo. É porque eu estou precisando. E toda oração feita, Ele responde. A irmã Tatiana deu testemunho aqui. Nossa irmã Estela deu testemunho aqui. Nosso irmão Robson. E você pode ver que Ele responde. Não tem oração absurda diante de Deus. Ele vai ouvir. E nesta manhã Ele traz resposta para mim e para você. Você vai ser farto. Pastor, isso é real na minha vida? Será que dentro dessa debilidade, dentro dessa sede que eu tenho, eu vou ser suprido? Eu quero que você seja conduzido pelo Espírito Santo e pela direção que Ele me deu na palavra em João capítulo 4. Uma palavra bem conhecida, mas que nós vamos extrair daqui algumas verdades práticas para nós vivermos essa fartura diante de Deus. Jesus, Ele tinha ido, ou melhor, Ele foi até Jerusalém, porque em Caná da Galileia, que era o lugar onde Ele cresceu, onde Ele passou parte da sua infância, Ele não pôde operar muitos milagres. Apenas 2 milagres Ele opera em meio ao seu povo, porque o povo não cria, os próprios da casa, e Ele vai chegar a dizer que o profeta não tem honra na sua própria casa. O primeiro milagre que Ele opera em Caná da Galileia é a água transformada em vinho. Dali por diante, Ele não opera mais nenhum milagre. Ele então se retira, vai até Jerusalém, a Judéia, e Ele vai voltando pelo caminho, passa pela Galileia, passa por Cafarnaum, passa por Cesareia, e Ele vai indo. E os milagres vão acontecendo, até que Ele chega de volta em Caná da Galileia, e ali está um centurião, que agora já está crente nos milagres, já crê que Jesus realmente veio para suprir as suas necessidades. E Jesus o repreende agora, porque você viu o milagre, vocês creem? Ele dá uma repreensão não só para aquele centurião, mas também para toda a sua família, toda a sua casa, aqueles que conheciam ele desde a infância. Porque às vezes é assim mesmo, as pessoas descreem do propósito que tem na sua vida. Ah, mas você é meu parente, eu sei o que você faz, mas quem está agindo sobre ele é o poder de Deus, o poder da palavra. Deus está falando, eu velo pela palavra para fazer cumprir. Então não é a pessoa, é a palavra que ele está pregando. E Jesus então agora ele está voltando para casa. Depois de um sermão deste do monte, em que ele contempla várias pessoas necessitadas. Dentro da riqueza que tinha em Jerusalém, onde eles colocavam ouro nos palácios, Jesus foi visitar o templo em Jerusalém. Os discípulos tentam, suprimir a visão dele. Olha que pedras bonitas. Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês estão preocupados com um templo bonito, enquanto tem pessoas necessitadas, pessoas sedentas. E Jesus resolve se retirar daquele lugar. A última mensagem para este povo é o sermão da montanha. Ele está voltando agora. E para voltar a Caná da Galileia, o caminho ele tinha que passar por Samaria. Um caminho evitado por muitos judeus. Criaram até atalhos. Nós não vamos passar por meio dessa gente, nós não nos misturamos. Essas pessoas não são dignas nem do nosso caminhar entre elas. Os judeus, eles criaram atalhos por não passar por Samaria. Só que Jesus tem uma novidade para mim e para você. Ele vai passar na minha e na sua casa hoje. Ele tem propósito, Ele quer saciar a sua sede hoje. Ele disse lá em Mateus, eles serão fartos. Quem tem sede? Eu não sei com que intuito você tem buscado, mas eu sei que a sua sede será farta. Olha só, capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João,
ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Os judeus eram aqueles que detinham, ou melhor, que tinham propriedade, ou que tinham todo o aparato para receber Jesus bem. Porque diferente dos samaritanos, o que separava os samaritanos dos judeus? Quando houve a divisão, o reino do norte e o reino do sul, os que ficaram no reino do norte, ou seja, aqueles que estavam habitando em Samaria, ou os israelitas, eles resolveram se apegar ao ensinamento dos patriarcas. Tudo que eles viviam, tudo que eles tinham de serviência a Deus, era o que os patriarcas tinham ensinado. Eles criam apenas nos Pentateucos, ou 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, para eles o que era válido era a lei. E eles viviam por aquilo, e por vezes pecavam. É tanto que a adoração para eles, exemplo de adoração para eles, era no Monte Gerizim, onde Deus teria usado aquele monte para falar aos patriarcas. Vários deles passaram por lá, e Deus operou vários milagres, e falou cara a cara com cada um deles. Então para eles, a casa de Deus, ou o lugar onde Deus habitava, era o Monte Gerizim. Assim eles criam. Os judeus não. Os judeus, eles já criam nas profecias. Eles tinham as profecias nas mãos. Eles tinham colocado um templo em Jerusalém, em que o próprio Deus dissera: eu vou habitar no meio de vocês. Onde? Na arca do concerto. Então o que separava os judeus e os samaritanos era isso, porque um dizia que o lugar de adoração era em Jerusalém, outro dizia não, é no Monte Gerizim, e cada um resolveu se separar. E Jesus está passando nesse meio. Jesus primeiro tem oportunidade na Judéia, que era o lugar que tinha que receber ele bem, mas assim como ele foi rejeitado no meio da sua família, no meio da cidade onde ele cresceu, ele também é rejeitado na Judéia. Sabe por quê? Os homens, ao invés de observar as profecias e ver que todos os sinais estavam diante deles, eles chegam a pedir sinais para Jesus. Mostra-nos sinais. Jesus fala: nenhum sinal lhe será dado. Porque ele próprio já era o sinal, e eles não conseguiriam crer. Enquanto Jesus está ali operando milagres na frente deles, eles estavam preocupados quem batizava mais. Olha, Jesus batiza mais do que João Batista. Jesus nunca fez um batismo. E muitas vezes nos perdemos por causa, sabe, de crendices como essa. Eu faço mais, ou fulano faz mais. Para Jesus não interessa. Ele veio para saciar a sede. Olha o que Jesus faz. Ele deixou a Judéia. Quem está preocupada com picuinhas dentro da igreja, ele deixa. Deixou a Judéia. Vocês estão preocupados com isso? Eu não tenho nada para falar com vocês. Versículo 4: e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha deixado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Para um judeu, Samaria era tido como uma escória, porque eles não creem nas profecias, eles não creem no Messias. O Messias estava entre eles e eles não observaram. Só que aqui está citando a cidade de Sicar. Se havia uma escória naquela época, Sicar era a escória da escória. Os próprios samaritanos evitavam de passar naquela cidade, porque ali havia os piores dos piores. Sicar, no seu sentido, na sua tradição, se você for lá ver a tradução do nome Sicar, quer dizer cidade da falsidade. Todos que estavam ali, ou iam viver nessa cidade, é porque se escondiam de alguma coisa, tinha alguma conta devida junto à sociedade. Então não era uma cidade de pessoas boas, eram talvez de malfeitores, eram de pessoas reclusas realmente da sociedade. E eles escolheram um lugar oportuno, junto à herdade de Jacó, junto ao poço que Jacó tinha cavado para os seus filhos.
cerca de 800 metros de distância do poço ficava essa cidadela, porque não podemos nem chamar uma cidade. Se você for olhar no mapa, ela não passa de um borrão em meio ao deserto. As pessoas vão olhar, mas aqui tem uma cidade? Sim, tem uma cidade, Sicar. Nem os samaritanos tinham conhecimento, porque as pessoas que estavam ali não eram de total samaritanos, também não eram judeus. Eles eram odiados por ambas as partes. Talvez a minha e a sua situação quando chegamos aqui nessa casa, talvez alguém te odeie pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de estar, talvez a sua vida para muitos tenha sido realmente um borrão, não tem história nenhuma, você, sabe, fica aquém da sociedade, fica para lá. As pessoas podem te reprimir, mas Jesus está passando por Sicar hoje. Ele quer cumprir o que ele falava no monte. Ele está dizendo, eles serão fartos. E se você veio aqui nessa manhã, não importa a tua história, não importa a tua busca, não importa o tamanho da tua sede, ele está dizendo, você será farto. Ele se assenta junto, e está enfatizando aqui que era quase a hora sexta. A hora sexta é algo que para nós, no nosso relógio cronológico, era perto do meio-dia. A região, se você for estudar a geografia do lugar, nesse horário, faz 50 graus à sombra. Mas por que alguém deixaria justamente essa hora para ir ao poço tirar água? Como eu disse, é uma sociedade reclusa. O povo de Sicar, eles estão pouco, por ser em menor número do que aqueles que estavam à sua volta, eles tinham que se resguardar muitas vezes. Eles tinham que viver escondido, por isso que era chamada cidade da falsidade. Eu não sei o que você tem escondido, talvez você tenha escondido as suas dores, os seus sofrimentos, a sua sede, porque alguém vai olhar para você e falar, você é bobo, você está sofrendo por isso. É a sua sede, é a sua necessidade, é a sua fome de justiça. Talvez o lugar em que você chegou foi realmente por uma injustiça, e justiça só tem em Jesus. Ele vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia, para nada serve, porque o que é justo para mim talvez não seja para você, o que é justo para você também não é para mim. A única justiça está nele. Ele está dizendo, eu estou chegando aqui hoje nesta casa para fazer justiça. A sua sede será saciada. Aleluias. Ele está ali na fonte, talvez esperando, como ele está esperando agora, o primeiro sedento, aquele primeiro que vai chegar ali com sede, sabe, querendo esconder as vergonhas, porque para nós é vergonhoso admitir uma fraqueza, é difícil admitir frente à sociedade, frente aos amigos, frente aos parentes, uma debilidade. Eu não consegui lidar com determinada causa. Jesus está esperando nesta manhã o primeiro sedento, assim como ele estava à fonte. E no versículo 7 vai dizer, veio uma mulher de Samaria tirar a água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Quem está sedento, ou quem está vivendo uma vida reclusa, quem está vivendo uma vida de debilidade, ela não tem nada para dar a ninguém. Talvez se fosse eu e você, dentro da nossa debilidade, dentro do nosso anseio, nós olharíamos para Jesus e falaríamos, eu não tenho para mim, eu estou vindo buscar aqui escondido para que ninguém me veja, você vem pedir água para mim. Talvez quando os nossos levitas, ou quando os nossos pastores se levantam aqui dizendo, vamos louvar a igreja, você olha, mas como vou louvar nessa situação? Jesus falou lá em Mateus, que bem-aventurado é vocês, quando tem fome e sede de justiça, faça com propriedade, venha a Ele. No versículo 9, disse-lhe pois a mulher samaritana, como sendo tu judeus, me pede a beber a mim, que sou samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu, disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus,
E quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A primeira sedenta chega à fonte. E como ela deveria, ou como ela tinha passado aqueles últimos anos da vida dela, sendo apontada por alguns, porque vocês bem vão conhecer a história dela. A busca dela, a sede dela era ser feliz no amor, era ter uma vida de mulher casada. Só que ela tomou alguns caminhos reclusos, e talvez os apontamentos começaram. Jesus, em diálogo com ela, vai perguntar: traz lá o teu marido. Ela está dizendo: não tenho marido. Nós vamos observar. Jesus vai dizer: disseste bem, porque já tivesse 5, e o que você está agora também não é seu. Ou seja, ela buscava felicidade no amor. Eu não sei qual é a sua debilidade, eu não sei qual é a tua busca. O que eu sei é que Jesus veio aqui para saciar a minha e a tua sede. Ele disse para aquela mulher: olha, se você conhecesse o dom de Deus, se você reconhecesse quem está aqui na tua frente agora, você lhe pediria água. Porque por vezes nós viemos nessa casa, nós ouvimos palavras, nós somos contemplados por imposição de mãos, por orações, e a gente não reconhece quem está à nossa frente. Você consegue reconhecer que Jesus está aqui neste lugar, e Ele está dizendo: ei, bem-aventurado é você, porque agora você está no lugar certo. Você tem fome e sede de justiça, eu te conheço, e você será farto. A mulher, meio que sem entender aquela fala de Jesus: eu te pediria água. Ela olha: mas você nem balde tem para tirar água do poço. Versículo 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela começou a olhar para as circunstâncias, e de repente nós viemos até uma casa como essa. De repente a gente recebe uma palavra como essa de que Jesus está dando aqui: olha, se você reconhecesse que a fonte da água da vida está diante de você, você lhe pediria. E às vezes a gente começa a olhar à volta: ah, Senhor, eu sei, eu poderia pedir agora, mas e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? A gente começa a colocar barreira para o mover de Deus na nossa vida. O caso da mulher, ela olha para as mãos de Jesus, enquanto ela deveria estar olhando para os olhos dele, dizendo: eu creio. Ela está dizendo: mas tu não tem nem como tirar a água do poço. E na mente dela, ela não entendeu ainda quem era Jesus. Olha só como ela não entende, por causa que ela fala no versículo 12: tu és maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, e dele os seus filhos e o seu gado. Ela realmente não tinha entendido a grandeza de quem estava diante dela. E talvez nós passamos anos sedentos dentro da igreja, porque a gente não sabe a quem está diante de nós. O que ela está falando aqui? Jacó nos deu o poço, o que foi um milagre na vida de Jacó. Jacó, ele cavou o poço em situação adversa. Jacó, ele está estabilizando a família, e sem água não tem como você criar gado, não tem como você criar ou manter a família. Então o que ele fez? Ele começou a cavar um poço. Só que observem, o poço está no meio de um deserto, um lugar árido, um lugar que talvez pessoas passaram por ele e até riram. Como que ele vai tirar água daí? Só que aquele que serve a Deus, aleluias, não importa o lugar, não importa o momento, não importa a dificuldade, Deus é o Deus do impossível e vai fazer brotar água na sua vida. Jacó, ele começa a cavar apesar das discórdias dos seus circunvizinhos, e ele começa a cavar, 20 anos cavando um poço. Leia a história, 20 anos cavando um poço, até que a água surge, 76 metros de profundidade o poço, até que a água surge.
Alguém deve ter olhado e falado: tudo bem, deu água por agora, mas é um deserto. Vai com uma semana, com 2, vai acabar essa água aí. Diz que Jacó tomou dele, os filhos deles e as descendências deles, e agora essa mulher ainda continua tomando da água, porque o que Deus faz na minha e na tua vida permanece para sempre. Alguém tenta suprimir a sua força, dizendo: não adianta nada, você conseguiu por agora, mas isso vai acabar. Quem disse? Eu sei o Deus que eu sirvo. Jacó creu, e ele pode também até neste momento estar sendo testemunho diante de Jesus. Você é maior que o nosso pai Jacó. Aqui ela comete um erro que talvez eu e você temos cometido todos os dias, e é por isso que nós continuamos andando sedentos. A gente tem vindo a casas como essa e temos dado nosso louvor a homens. Nós temos vindo aqui, cantado e ouvido palavra e dado glória a Deus a homens. Você é maior que o nosso pai Jacó. Ela não entendeu quem estava diante dela. Jesus, no versículo 13, vai responder. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. É por isso que eu e você não devemos vir aqui por causa de homens. Eu vou lá porque fulano tem uma palavra. Eu vou lá porque fulano vai cantar e vai ministrar na minha vida. Eu vou lá porque fulano vai impor as mãos. Não, você vai beber dessa água e vai voltar a ter sede. Era o poço de Jacó, foi milagre na vida de Jacó, mas para você já está ultrapassado. A fonte está se apresentando para você nesta manhã. Não é o pastor Flávio, não é o pastor Pereira. Se você tomar da água que eu te der, pastor Flávio ou pastor Pereira, você vai voltar a ter sede. Toda semana você vai estar aqui, é o mesmo problema. Meu irmão, mas esse problema de novo, eu ainda estou com sede. Jesus está falando: se você continuar tomando dessa água, você vai voltar a ter sede. Versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, fará nele fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluias! Não venha a esta casa servir a homens. Eu passo anos dentro de uma igreja tendo sede, como pode? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, versículo 15, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Porque para nós ter sede a todo momento, toda hora, sabe, está voltando. Toda hora está pedindo oração pelo mesmo problema. Pastor, o meu filho. Pastor, a minha filha. Pastor, a minha casa. Eu estou tendo sede todo mês e eu tenho que voltar aqui. Ei, você quer parar de voltar aqui por causa dessa sede? Você pode voltar por causa de outra, por causa dessa não. Aleluia, venha diante da fonte, porque você será farto. Se tomar da água que eu te der, vai nascer um rio dentro de você. Aí você vai voltar lá naquela terra árida que você mora, e os rios vão jorrar lá. A mulher se apressou: me dá logo dessa água. Eu estou cansada de ter sede. Eu estou cansada de ser apontada e ser aquém da sociedade. Aleluias. Jesus disse-lhe no versículo 16: vai, chama o teu marido e vem cá. O que era isso? Jesus querendo envergonhar a mulher? Não, ele já começava agora a dar o primeiro gole de água para ela. Ele começava aqui a ministrar a primeira dose de água nela. Chama o teu marido. Versículo 17, a mulher respondeu, disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que tens agora, isso não é teu. Isso disseste com verdade. Primeira coisa, para a gente tomar da fonte da água da vida, a gente tem que ser verdadeiro. A gente tem que parar de transitar lá na cidade da falsidade. Sicar, cidade da falsidade, foi lá que você se escondeu?
Foi lá que você se escondeu da sua família, do seu pastor, dos seus irmãos. Não, pastor, eu não posso admitir a minha fraqueza. Jesus está te convidando a ser verdadeiro a partir de hoje. Saia de Sicar! Para de ser falso! Eu errei, eu perdi, e é isso! E a partir de agora Ele vai começar a dar a primeira dose para você, que vai se tornar um eu. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Você consegue enxergar que Ele é profeta na minha e na sua vida? Porque você veio aqui, você não se comunicou comigo, você não contou nada da sua vida para mim, e Ele está falando a sua vida todinha agora. Porque Ele continua sendo profeta na minha e na sua vida. Ele sabe da sede que você tem enfrentado. Talvez essa semana mesmo você falou: Senhor, eu não aguento mais. Parece que tem sido uma constante na minha vida, toda hora o mesmo problema, a mesma sede, a mesma dificuldade. Ele é profeta ainda na minha e na sua vida. Ele está dizendo: eu vi, eu sei da tua sede. E eu venho aqui essa manhã para dizer que você será farto. Saia deste caminho de falsidade. Se coloque de frente a mim agora. Aleluias. Glória a Deus. A mulher, quando ouve isso da parte de Jesus, ela fica meio que constrangida, porque ela está percebendo que está diante de alguém que é vindo da parte de Deus. Quando ela fala: eu vejo que tu és profeta, eu entendo que o Senhor vem da parte de Deus. Tantos outros passaram por aqui e só fizeram menear a cabeça, sabe, dizer: daí não sai nada. Olha, esse bando de farrapados aí, ó, aquém da sociedade. Nem os samaritanos, nem judeus, ninguém suportavam. Mas Jesus está chegando lá e está conversando, está dialogando. Aleluia. E nós vamos aprender hoje de onde provém a fonte da água da vida. Os nossos levitas cantaram, aleluia, no louvor do qual eles ministraram aqui. Olha só o que eles cantaram na segunda parte do louvor: Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis do que o mais doce mel. E isso tem propriedade, porque a água que vai matar a minha e a sua sede provém realmente da voz dele. Pastor, como é que é isso? Me prove na palavra. Abra comigo lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, versículo 2. João, ele está tendo uma visão, onde o Cordeiro está sentado no trono. Quem é o Cordeiro? O próprio Cristo. Olha só o que ele diz: e eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa. O som da voz de Cristo é como o som de muitas águas. O que Jesus está falando com aquela mulher é derramar os rios de água sobre ela. Ele está criando um diálogo com ela para realmente saciar a sede dela. Então o que os nossos levitas cantaram com propriedade é isso mesmo. Nós temos que amar o som da voz dele. O que vai saciar a minha sede, a sua sede, é a voz dele. Onde está manifesta a voz de Cristo? Está sendo ministrada agora nesse momento a palavra. A palavra é o som da voz dele. Se nós temos a palavra, ela está sendo pregada. Por que nós ainda andamos sedentos por esta terra? Por que nós ainda temos sede? Talvez porque nós não temos entendido que Ele é a fonte. Talvez nós tenhamos firmado a nossa fé em homens, como aquela mulher estava: não, eu estou bebendo do poço. Você é maior do que o nosso pai Jacó. Ou talvez nós queremos abolir a fonte do nosso meio. E eu vou falar para vocês, é um absurdo o que tem sido feito nas igrejas por aí.
Você pega os cultos com 1h30 de louvor, de cantarola e disso para cá, 20 minutos de palavra. Se coloca um estudo na igreja, vamos estudar, não, palavra pastor. É demais para nós. Vocês conseguem entender que nós estamos suprimindo a fonte? Porque Ele falando é como o som de muitas águas. É como um barulho de trovão, ou seja, não é algo inaudível. Eu consigo ouvir quando Ele fala. Enquanto o som da voz dele é um som de muitas águas, para muitos de nós, para muitas igrejas, para muitos ministérios, não tem passado de pingo de torneira. Você já tentou dormir com a torneira pingando o tempo todo? Pique, pique. Jesus está falando, e ao invés da gente entrar debaixo da cachoeira gostosa, que é a voz dele, a gente se incomoda. Para que tanta pregação? Para que tanta falação? Tem que ter mais louvor. Tem que ter estratégias para a gente alcançar fulano e cicrano. Sabe o que é a estratégia? Sabe o que é mais louvor? Sabe o que é tudo que querem implantar na igreja e tirar a palavra? É apenas o poço de Jacó. Você vai tomar e vai voltar a ter sede. Agora, se você quer saciar a tua sede, criar dentro de você uma fonte que jorra para a vida eterna, começa a viver essa palavra, começa a comer essa palavra. Como eu quero beber da fonte sem pregar a fonte. Aquela mulher, quando bebe daquela água, ela tinha que provar que realmente um rio começa a nascer dentro dela. E você já tentou segurar as águas de um rio? Não tem como. Quando vem uma enchente, já tentou segurar a água da enchente? Não tem como. Começa a transbordar dentro dela, ela tem que dividir com alguém. Aleluias. Versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem. Porque ela começa a perguntar: olha, eu não entendo muito bem, Jesus. Eu vejo que o Senhor é profeta, ou seja, o Senhor é diferente de todos que já passaram por aqui. Os que passaram aqui por essa cidade, vieram para falar que nós estamos adorando a Deus errado. Porque os judeus falam que a verdadeira adoração está lá em Jerusalém. Os nossos patriarcas dizem que a verdadeira adoração está aqui no Monte Gerizim. E Jesus vai falar com ela, aleluias, no versículo 21. Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que adorem assim. Às vezes a gente fica colocando parâmetros para adoração. Se não for assim, assado, daquele jeito. Eu acredito que tenha que ter uma ordem do culto, sim. Mas limitar o Espírito nunca. Ter liberdade para o Espírito. Paulo vai dizer: não extingais o Espírito. Porque quando nós extinguimos os Espíritos, sabe o que acontece? A gente vira extremista. E o maior perigo é a gente andar em extremos. Andar em extremo é você andar à beira de um abismo, quando você pode juntar tanto o Espírito, aleluia, como a verdade, e caminhar num caminho seguro. Não seja extremista. Há muita meninice no meio, eu creio, tem mesmo, mas não extinga o Espírito. Ele continua agindo em nosso meio, e é Ele que se move e que faz nos ter entendimento desta palavra. É Ele quem faz a gente identificar a voz de Cristo, aquele que quando fala é como o som de muitas águas. Então Ele está dizendo: você crê? No versículo 25, disse-lhe a mulher: eu sei que és o Messias,
que se chama o Cristo. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Jesus, ele está falando daquela mulher. Ele gera dentro daquela mulher essa nascente de água. E é como eu falei, transborda, não tem como você segurar um rio que transborda. Então ela correu, ela se viu na necessidade de dividir. Ou seja, aquela mulher que andava sedenta, que vivia a buscar água num poço de Jacó. Porque é o poço do nosso pai Jacó. Deus operou um milagre na vida dele e eu vou sobreviver. Ou seja, eu vou viver agora, sabe, das águas que eu tomo desse poço. O milagre, aleluia, foi feito na vida de Jacó, sim. Mas se você continuar tomando dessas águas, diz o Senhor, aleluia, você vai voltar a ter sede. A partir do momento que ela começa a tomar da água de Cristo, ela gera uma fonte e ela tem que dividir com os seus. Ela corre para a cidade, ela começa a falar: olha, teve um homem que saciou a minha sede. Ele disse tudo quanto eu tinha feito. Não seria esse o Cristo? Quem bebe da fonte tem prazer em falar nela. Quem bebe desta palavra tem prazer em falar nela. Geralmente quem quer extinguir esta palavra, quem quer tirar ela dos nossos cultos, são pessoas que não bebem dessa fonte. Uma coisa se entende lá fora, que muitos na mídia querem suprimir essa palavra. Um apresentador aí falou que essa escritura é uma palavra arcaica, tem que ser reescrita, porque ela tem discurso de ódio. Não, ela tem discurso de justiça. E Jesus está falando: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ela sai pregando para a cidade inteira. Eu encontrei um homem que falou a minha vida. E você pensa, você chegar no meio de um monte de sedento, fala: olha, tem alguém que matou, saciou a minha sede. Imagina a cidade inteira correndo até Jesus. Versículo 31, e entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porque quem não toma dessa água, obrigado meu irmão, está preocupado ainda com o estereótipo, está preocupado ainda com a ordem. Tem que ser feito sim, assado assim. Não, as coisas com o Espírito é da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não deu certo como eu tinha planejado, mas Deus falou, Deus, aleluia, saciou a nossa sede. E os discípulos estão ali preocupados: come, Jesus. Olha o versículo 32, porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe alguém porventura comida? Quem será que trouxe comida para ele? Versículo 34. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, e levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, tanto o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro que ceifa. E eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Quando os discípulos estão preocupados com ele, porque ele não tinha comido, ele disse: eu tenho uma comida que você não conhece ainda. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele começa a chamar a atenção dos discípulos: olha, ei, para de pensar aqui na terra, para de pensar no cotidiano. Porque gente que está preocupado com o que comer, com o que vestir, o que diz lá em Mateus?
Aleluias. Entrega o teu caminho, Senhor, e confia nele que ele vai fazer. Essa não tem que ser a minha, a sua preocupação. A nossa preocupação tem que ser o quê? Ceifar, ou seja, derramar dessa fonte sobre a vida de alguém. E ele começa a chamar a atenção dos discípulos: olha, os campos estão brancos. E olha que maravilha, vocês nem tiveram que trabalhar, vocês não tiveram que plantar eles, já estão brancos, é só colher. Os discípulos não estão entendendo nada. Até que no versículo 39, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou e disse-me tudo quanto tenho feito. Ou seja, os discípulos não tiveram que evangelizar aquela cidade. A mulher sozinha entrou, uma fonte nasce dentro dela desta palavra. Ela começa a ministrar e agora estão vindo eles correndo para Jesus. Você crê que se você tomar dessa água, você vai ser testemunho na vida de alguém, para eles correrem até Jesus? Aleluias! Quando eles chegam diante de Jesus, Jesus começa a falar, Jesus começa a derramar água sobre eles também. Versículo 41, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E no versículo 42, eles olham para a mulher, aquela primeira que foi lá levar a fonte para eles, dizer: ó, eu encontrei alguém que me deu a beber, e que nunca mais eu vou ter sede. Aleluia. Eles olham para essa mulher e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Deus nos chamou, aleluia, para ser testemunho nessa casa, para viver essa palavra com propriedade. Beba até saciar a tua sede. Nós tivemos testemunhos aqui nesta manhã, e não foi pela palavra do pastor, foi pela palavra de Deus que ele vela para fazer cumprir. Aleluia. Eu tenho certeza que tem cumprido na sua vida. Só que começa a beber da água da fonte. Pare de beber da água do poço, que você vai voltar a ter sede. Saia do meio de Sicar, a cidade da falsidade, e começa a viver uma vida que em espírito e em verdade. Pastor, o que é isso? O que é adorar em espírito e em verdade? Adorar em espírito, adorar com entendimento. Quando se fala do Espírito aqui, nós não estamos falando do Espírito Santo, estamos falando do Espírito do homem. Onde está manifestado o Espírito do homem? No seu intelecto, no seu planejar. Fala da sua inteligência. Ele está dizendo: adore em espírito, com inteligência. O seu culto, o meu culto tem que ser inteligente diante dele. Vamos parar de falar palavras bobas, sabe, ditado de tolos diante dele. Vou fazer e nunca faz, vou estar e nunca estão. Seja inteligente diante dele. E agora em verdade, onde está a verdade senão na palavra? Adorarão em espírito e em verdade. Proceda com inteligência, e com inteligência você vai passar a amar as coisas de Deus. Você crê? Você crê nessa manhã que Deus tem o melhor para você, e que Ele é capaz de saciar a tua sede por esta palavra? Se coloque de pé nessa manhã e aplaudindo o Senhor Jesus.